Bom, galerinha, é o seguinte, vamos retomar aí as nossas aulas. Paramos aí na parte aqui de listagem dos posts, né? Que trabalhamos aí com o loop. E na abertura do post unificado aqui, né? Sozinho, tá? Então, na hora que a gente clica aqui para abrir o post. Então, paramos aqui. Vamos continuar. O que eu estou sentindo falta aqui nesse site? Eu acabei de sentir falta de um menu, né? Então, pode ser interessante a gente colocar um menu. Então vamos começar a pensar em colocar um menu aí no nosso WordPress, né? Se eu entrar lá, né, entrar aqui no meu WordPress /wp admin, vamos dar uma olhadinha, tá logado aqui já, né? Ó. Você vem aqui a aparência, ele não tá nem mostrando o menu, tá? Nem mostra que existe menu, porque também não tem suporte aí no nosso WordPress ao menu, tá? Então a gente vai ter que criar esse suporte. Então lá nas funções, para isso que existe o arquivinho de funções, tá? Eu vou criar uma função, primeiramente eu vou criar uma função para ser responsável por esse menu, tá? Que é na verdade uma função de registrar o menu. Vou chamar ela aqui de registrar menu navegação. É uma boa prática até, sempre trabalhar com essa criação de funções. E aí eu vou chamar uma função do WordPress para poder trabalhar isso aqui para mim. Tá? Qual que é essa função? É a register nave menu. Lembrando que tudo isso está na documentação do WordPress, vocês podem pesquisar lá e encontrar, tá? Vou aplicar aqui para ela, tá? Vou colocar aqui que ela vai ser aplicada no header menu, tá? Posição no header. E o nome aí que eu vou aplicar para ele, que vai ser o main menu, que é o meu menu principal. Tá? Eu preciso passar esses dois parâmetros, né, aqui para ele. Beleza? E aí, eu preciso também usar o add action. Por que eu tenho que usar esse carinha aqui? Tá? Porque eu tenho que dizer quando essa função vai ser chamada. Então, eu vou falar assim, ó, que eu quero que ela seja chamada no início, por isso que é o init. E aí eu dou o nome da função que eu criei, tá? Então, pega essa funçãozinha aqui e chama ela aqui. Beleza? Então, assim, quando a gente atualizar aqui, né, e vir aqui, ó, já vai liberar o acesso aos menus. Olha que louco, né? Então, eu quero que vocês reparem que o WordPress ele trabalha bastante com o esquema de funções de autorização para poder liberar alguns recursos. Vejam bem que para a gente ter a imagem de thumbnails dos posts, né, que é a imagem destacada, a gente teve que adicionar esse suporte ao tema. E para trabalhar com o menu, a gente teve que dar o suporte do menu para dar ao tema o suporte para o menu também, registrando uma função que chama esse menu. Então, assim, na aparência libera aí a criação do meu menu, tá? E aí o resto aqui é basicamente mexer e configurar os textinhos, né? Chamar isso aqui, por exemplo, de menu 1, posso dar esse nome aqui mesmo, né? Posso colocar assim, sei lá, menu principal, o que eu quiser. E aqui eu vou criar aqui como clicar no criar menu. Ele está chamando aqui no caso o início, que é um link personalizado, que é para o WordPress, chamando aqui o página de exemplo, né? Se eu quisesse depois colocar os posts, também poderia colocar, sem problema nenhum. Beleza? Aqui eu tenho que escolher onde eu quero colocar a localização. E aqui está aquele main menu que eu falei que vai ficar no header. Então é só colocar aqui e vou salvar esse menu. Agora eu já tenho um menu, né, bonitinho. Na verdade já tinha até colocado, só não tinha colocado a posição.
E aí, lá no meu tema, se eu for lá, ele não vai estar aparecendo o menu. Não apareceu aqui ainda o menu. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou ir lá na minha index, tá? E aí eu vou trabalhar com a funçãozinha para poder chamar. Na verdade, não vou trabalhar na index, vou trabalhar na header, né? Menu ele vai aparecer aqui na header. Aqui eu tenho onde aparece o logo, né? Tem aqui o logo do WordPress. Aqui o título, deixa eu ver, que esse carinha aqui, vou colocar aqui embaixo, né? Ó. Então, ele vai ser o último. Acabou essa, tá container, tá essa row aqui, tá essa row. Vou fazer a mesma criação aqui, ó. Tá? Vou vir aqui, vou colocar um ponto row, dentro dele um ponto co12, tá? E por enquanto aqui, assim. Beleza? Além disso, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu simplesmente vou chamar a funçãozinha que eu trabalho com o meu menu, tá? Vou chamar aqui, abrir e fechar um PHP aqui rapidão. E aí o que eu faço para trabalhar aqui? Ó? Eu preciso criar um array de argumentos, que é o padrão aí da documentação do WordPress. Então eu declaro aqui uma variável, aviso que ela é uma array, usando a função array, beleza? E aqui eu vou passar alguns parâmetros. Eu vou trabalhar só com os parâmetros mais básicos, tá? Mas aí vocês podem encontrar, tem outros parâmetros que vocês podem trabalhar, tá? Primeira coisa eu vou colocar aqui, que é o theme location. Né? Ou seja, qual é a localização desse menu no meu tema? Padrãozão do WordPress, eu vou escolher das posições. Normalmente é header ou footer. Eu vou colocar aqui como header menu. Beleza? Um outro parâmetro que eu posso colocar aqui no meu header location é o menu, que menu que vai ser, que eu vou colocar aqui, tá? E aí eu criei um nome para o meu menu lá, né? Ó, meu menu tá com esse nomezinho aqui, ó, menu principal, tá? Então vou pegar esse nome e vou jogar aqui, ó. Beleza? Salvei. Ah, professor, já vai aparecer? Na verdade, não. Eu tenho que usar depois uma funçãozinha, que é a WP nave menu, e apontar aqui esse array de argumentos para ela. Esse array de argumentos que a gente criou aqui foi só para abastecer essa função, tá? Passar para ela aí os argumentos que ela vai precisar para poder criar o menu para a gente. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. E aqui eu tenho o meu menu, ó. Início. Se eu clicar aqui em página de exemplo, ele vai simplesmente mostrar a index, né? Por que ele vai mostrar a index? Porque simplesmente não tem, né, uma página chamada page.php. O que é a page? É responsável por exibir as páginas. A gente fez até agora os posts, né? A gente fez a single. A single é responsável pelos posts. E a page.php é a responsável pelas páginas. Então, se eu quiser clicar aqui e ver o conteúdo da página, não dentro da index, mas dentro de uma estrutura de página, eu tenho que vir aqui, clicar aqui no novo tema, novo arquivo e chamar uma page.php. É a estrutura do WordPress própria para páginas. Se eu clicar aqui agora, ó, existe uma página, mas ela não tem código para poder trabalhar com o meu WordPress aqui. E aí eu posso fazer, inclusive, vou fazer agora aqui para fazer de forma rápida, um Ctrl+C, Ctrl+V aqui mesmo do post. Tá? Então, opa, vou vir aqui na page.php. Tá? Só que ele vai fazer aqui o mesmo esqueminha do post. Se eu voltar aqui agora, clicar aqui em página de exemplo, ela já tem o conteúdo dela com a página. Beleza? Então agora eu consigo
navegar e mostrar aqui. Beleza? Então, galera, basicamente, esse aqui são alguns conceitos. As classes que o próprio Bootstrap, às vezes, ou o próprio WordPress manda pra gente. Vão reparar que já tem algumas classes atribuídas aqui. Então, aí é um trabalho um pouquinho mais chato de editar isso aqui às vezes, tá? Então, pessoal, tendo em vista aí que esses itens que são criados pela funçãozinha aqui wp-nav-menu acabam criando aí essas classes já do próprio Bootstrap, acaba ficando um pouquinho mais chato a gente poder editar esse menu conforme a gente precisa dentro do WordPress. Então, o que a gente pode fazer para poder realmente colocar o menu do Bootstrap lá e trabalhar com ele do jeito que a gente quiser? Inventaram, uma pessoa muito boa inventou isso aqui, ó, que é a classe WP Bootstrap Navewalker. E aqui a gente consegue achar o Git dela, tá? Então aqui é um projeto realmente que foi criado para poder jogar isso aí, jogar o menu do Bootstrap de forma fácil para dentro do WordPress, sem precisar ficar trabalhando muito a fundo com essas classes. Então ele é bem tranquilo e a forma de implementação dele é bem fácil. Tá? Aqui está todo documentado no Git, isso é bacana a gente sempre estar atento, né, de como funciona isso. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou me aproveitar de algumas coisinhas aqui que ele tenha. Tá? Então, por exemplo, eu vou registrar a chamada do Navewalker aqui. Então, eu simplesmente vou copiar essa linha aqui, ó, que é o require once, né? Directory, e aqui o endereço da minha aplicação. Eu vou adaptar isso já dentro do meu código. Eu poderia até colocar isso aqui desse jeito, tá? Mas como eu já tenho um código lá, eu vou adaptar ele no meu código que já estou trabalhando, porque é o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, eu vou pegar essa linha aqui, vou vir aqui nas minhas functions e vou chamá-la aqui, ó. Tá? Então, eu vou estar chamando a minha classe. Essa classe, para ela ser chamada, ela vai ter que existir, né? Então, eu vou vir aqui no novo tema, vou criar um novo arquivo, vou inclusive... Não criou. Eu vou copiar isso aqui, porque vai ser exatamente esse nome. Eu vou voltar aqui, ó, no novo tema, novo arquivo. Vou criar esse arquivinho aqui do PHP, tá? E eu preciso colocar o código dele. Eu vou usar a técnica mais preguiçosa possível, que é basicamente essa, ó. Achou a classe aqui, que é essa aqui, ó. É o que eu preciso para esse projeto. Vou fazer aquela técnica bem preguiçosa. Não tem como copiar. Eu até poderia baixar ela, baixar o arquivo e jogar lá. Mas eu vou fazer essa técnica bem porca, bem preguiçosa. É só selecionar tudo aqui, dar um Ctrl C, vir aqui, ó, e dar um Ctrl V. Trouxe a classe para o meu projeto, tá? Então já fiz algumas partes que são importantes, que é trazer a classe para o meu projeto. E aí na própria documentação tem um exemplo rápido de implementação. Né? Vamos vir aqui, já abri aqui, deixa eu voltar. Na própria documentação tem um exemplo rápido aqui, ó, de implementação dele, ó. Só copiar isso aqui, né? Que aqui ele vai estar criando o local do tema, tudo mais. E vou vir aqui no meu projeto, onde eu estava colocando ele, que era na minha header. A única coisa que eu vou mudar aqui, ó, vai ser o para header menu, e vou substituir isso aqui, ó. Em vez da WP nav, vai vir ele aqui eu vou chamar aqui na header menu. Beleza? Feito isso, ó, magicamente temos um menu bacaninha do Bootstrap aqui na nossa tela, tá? Então reparem que tem alguns macetes que são mais tranquilos de a gente buscar, tá?
Aqui, inclusive, eu vou trocar esse navbar. Eu posso tirar esse A do navbar aqui. Ah, professor, não quero esse carrinho aqui. Beleza, ó. Vou ficar só com o meu menu aqui, do jeitinho que eu quiser. Tranquilo? E aí depois vocês podem editar o menu, trabalhar com o menu do Bootstrap, arrumar ele do jeito que vocês acharem que deva, né? Ter aí tranquilidade. E aí eu já tenho um menu, né, inserido dentro do meu projeto, que eu acho bem legal, bem interessante. Então, galera, são dicas simples, truques fáceis, que é possível a gente implementar aí dentro da página. Por exemplo, uma outra coisa que eu estou sentindo falta aqui na minha página, eu não tenho um slider. Eu posso criar um slider na mão, colocar aqui? Posso, sem problema nenhum. Porém, eu vou necessitar. Vou colocar aqui um plugin. Eu posso usar um plugin. Eu, particularmente, nesses pontos aqui, eu posso usar o slider do Bootstrap? Posso. Mas eu também posso aproveitar que tem um plugin que eu acho muito legal, né, que é o Master Slider, né, que é um slider bem bacaninha que ele tem aqui. Vou pegar esse aqui, ó, vou mandar instalar o Master Slider e vou ativar assim que ele instalar. Então assim, galera, podemos fazer slider na mão? Até podemos, mas se tem uma ferramenta com plugin que ou paga ou gratuito e você gostar do resultado que ele vai te dar, é bem interessante que você use o fermento que já está pronto. Às vezes você economiza um tempo, tá? Vou ativar o Master Slider. Eu particularmente slider eu não gosto muito de ficar mexendo, não. Geralmente eu uso algum slider padrão do Bootstrap. Eu uso realmente, se estiver usando aqui, eu uso o Master Slider. E aí é só seguir os passos da criação de um slider, né? Pode escolher aí um tipo de slider que você queira, né? Que você queira trabalhar. Vou pegar um bem simplesinho, vou pegar esse aqui, ó. Vou criar. Master Slider, ele libera aí que você use várias configurações possíveis de slider. Depois vocês fuçem aí a ferramenta, ela vai abrir um montão de opções aí para vocês de configurações desse slider. Então aqui ele já trouxe as imagens, ele trouxe tudo aqui para mim. Eu posso configurar isso aqui depois, vou dar um preview aqui só para ver como é que vai ficar o slider. Ó. Não vou nem me preocupar em editar, porque esse não é o meu objetivo. Só que aqui assim, ele me dá duas opções de trabalhar com esse plugin. Ou com shortcode, ou basicamente aqui ó, com a função de PHP que eu posso inserir direto no código. Por isso que eu gosto bastante desse plugin. Tá? Então vou dar o Ctrl C aqui nele. Tá? Posso vir aqui na minha área de código e digamos que eu queira que esse slider ele corra, sei lá, em cima aqui desse menu aqui que eu criei, né? Ó. Então tem a div aqui, vou colocar ele, deixa eu dar uma olhada aqui dei o blog info, dá uma bagunçadinha aqui, acredito que seja aqui, ó. Então vou colocar aqui uma .row. Poderia já ter criado a coluna, né? Mas vou colocar aqui, ó, col12. E vou chamar ele aqui, ó. Vamos ver se ele já vai funcionar. Vou ativar. Ó, por algum motivo ele acabou não vindo. Aí eu vou dar uma olhadinha lá nas configurações. Às vezes eu tenho que dar uma mexidinha nas configurações para ele poder aparecer, né? Vamos dar uma olhada aqui salvar as alterações, tudo salvo.
controles, tá tudo certo. Slider configurações. Autoplay. Tem as configurações dele aqui também, não? Isso aqui. Dá uma atualizada. Pronto, ó. Tem um slider. Por exemplo, não gostei muito da posição que ele veio. Achei ele tão legal aqui. Então, beleza, ó, vamos fazer assim. Posso não ter gostado da posição e nem gostado do formato que ele ganhou, né? Vamos tirar ele daqui. Vamos colocar ele lá depois do menu. Vamos ver se ele fica já com a cara um pouquinho melhor, se ele fica ali abaixo do menu. Já fica com a carinha mais interessante, mas eu posso querer ele um pouco mais largo, né? Então lá nas configurações do slider, ó, desse slider, né, no caso aqui, ó, eu tenho aqui a configuração dele, então posso aumentar a largura. Por exemplo, eu quero, sei lá, 1024 pixels. Vou salvar as alterações. Vamos ver como é que fica. Até que foi, vou colocar um pouquinho maior. Ainda não ficou do jeito que eu quero, né? Full wide aqui, ó. Vamos ver, eu acho que isso aqui ele já resolve o meu problema. Coloquei aqui. Mesmo assim ficou desse jeitinho. Vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações, box, wide, salvar, autoajuste do slider. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora sim. Vamos ver se agora ele fica desse jeito. Ficou. Só que também ficou grande demais, ó. Pro meu aqui já não ficou legal. Então, aborta wide to box e aqui vamos colocar aqui, sei lá, 1024. E aí, galera, é questão de ajuste, né? Isso era aquela largura que podia ficar, ó. Vou fazer o seguinte ainda, ó, vou colocar esse slider abaixo. Porque o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Acho que tem outra situação que vai ser um problema. Quando eu vim aqui para a página de exemplo, o slider vai estar lá. Então isso não é muito legal, né? Então é bacana que ele saia aqui da navbar, da header, e ele vem aqui para index, que eu só vou querer o slider na index. Eu vou colocar, vai ficar acho que até mais organizadinho, vou colocar ele embaixo do bem-vindo. E aí, quando tiver no início, tem o slider, ó. Beleza, eu vou deixar assim. Não vou ficar embelezando muito, que senão carrega muito tempo de vídeo, tá? Então aqui, basicamente, já fica aqui uma apresentação com um slider pra gente, tá? Eu vou finalizar a apresentação aqui e logo mais eu vou fazer uma pequena alteração só para colocar a página de contato, tá? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar ele aqui. Até mais, galera. Falou!